Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos dar uma olhada nos resultados do Banco do Estado do Espírito Santo, que, pelo que se pôde verificar, resultados interessantes e com possibilidade de dividendos interessantes. Nós vamos dar uma olhada, então, como se comportaram os resultados do Banestes para o segundo trimestre de 2023. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar aqui dos resultados que foram apresentados em decorrência da teleconferência de resultados do Banestes. Também vou me utilizar das demonstrações financeiras que obedecem o IFRS. E, por fim, eu vou me utilizar do relatório de resultados, que normalmente é aquele fornecido para a imprensa especializada sobre os resultados do Banestes. Vamos começar aqui pelas demonstrações financeiras, o IFRS, indo aqui na página 12. Vamos ver uma parte que sempre nos interessa muito na composição da nossa tabela final, onde nós vamos formar os múltiplos do Banestes. E o que nos interessa aqui é o total do patrimônio líquido. Veja que o ano passado, no final do ano passado, 31 de 12 de 2022, estava em 1,9 bi e agora chega a 2 bilhões e 30 milhões. Então ele dá uma crescida, depois nós vamos verificar o quanto foi esse crescimento e o impacto que eventualmente possa ter tido por conta da apreciação dos resultados. Com relação às receitas financeiras, para a gente evoluir o quanto vem crescendo, aqui na parte semestral, veja que o ano passado estava em 2,1 bi e agora está em 2,4, quase 2,5 bilhões. Lembrando que esse aqui é o IFRS, diferente, né, das demonstrações financeiras, como elas são comumente aceitas no Brasil, que são essas demonstrações que são utilizadas por conta das apresentações, das teleconferências, e exatamente porque elas têm efeito caixa. Aqui no caso, ó, veja o lucro líquido do semestre, ele dá uma caída aqui de 192 milhões para 168 milhões. E o que mais impactou foi exatamente aqui em cima, o resultado líquido das perdas com o impairment dos ativos financeiros, que sai aqui ó, de cerca de 70 milhões para 161. É o que trouxe o maior impacto. Olhando para a apresentação por decorrência da teleconferência de resultados, veja que o banco ele comemora esse lucro semestral de 185, ele é acima daqueles 160 que nós vimos. Aquele lá é o resultado IFRS, lembrando, ele funciona em regime de competência. Portanto, ele contabiliza aquilo que está previsto para acontecer lá no futuro, diferente dessas demonstrações que elas têm o efeito caixa, então já expressam diretamente. Então o banco está comemorando e já larga assim direto aqui, embora a gente viu ali que teve aquele impacto que vai ocorrer ainda ao longo principalmente no caixa ao longo do ano, por conta daquele impairment que nós vimos agora há pouco. Outros destaques aqui do banco, ele traz então de cara aqui o lucro líquido que ele está comemorando, um payout anualizado de quase 60%, um retorno sobre o patrimônio líquido de 16,5% e o retorno sobre os ativos em 0,9%. Os dois são índices bons, tem bancos que estão melhores, mas eles estão acima da média, pelo que eu pude ver. Aqui no caso, seria bom se ficasse de 1 ou acima de 1. O índice de Basileia também consistente, 14,7, ou seja, é um banco que está dentro de um contexto bastante interessante. É um banco forte no Espírito Santo, nós já vamos dar uma olhada nisso. Veja que ele tem aqui ó, 816 pontos de atendimento espalhados. Aqui está dividido entre Norte, Centro e Sul, lá do estado do Espírito Santo, e você pode ver aqui como é que está essa distribuição de pontos. Nós vemos aqui 1,6 ou 1 milhão e 600 mil contas, dessas 961 mil contas, elas são conta corrente e 641 são de poupança. Eventualmente, o cliente que tem conta corrente pode ter poupança, então tem uma mescla aí. Tanto que a gente verifica aqui que reduz já, são 1,4 ou 1 milhão e 400 mil clientes.
E é curioso como o banco domina, né, no seu market share. Aqui no caso do varejo, ele é líder com 36%. Nos depósitos totais, também é líder o Banestes, com 42%. Veja que normalmente ele é seguido por Caixa, Banco do Brasil, Bradesco ou Itaú se alternando. Já em poupança, a Caixa é que domina no Espírito Santo, mas o banco aqui ele ocupa 23% do market share, está em segundo lugar. Nesse caso aí específico, a Caixa Econômica Federal dominando. Olhando para os resultados financeiros, e aqui são apresentados naquele formato, né, de demonstrações contábeis como são de forma mais comum aceitas no Brasil. Veja que o lucro líquido no semestre ele cresce 1,7 quando comparado o primeiro semestre de 2022 com o primeiro de 2023. Então, em relação ao primeiro semestre do ano passado, cresce 1,7 e no resultado operacional tem uma queda aqui no mesmo período de 5,1%. O resultado dos serviços também tem uma queda de 2,5%, ao passo que as despesas, veja aqui nesse canto, despesas administrativas, elas crescem 10,5%. Aqui estão computadas as despesas de pessoal, mais as despesas administrativas. Aqui o que você está vendo, embaixo, nós temos o índice de cobertura e depois o índice de cobertura geral. Nós vamos utilizar o índice de cobertura geral, que é a linha com o quadrado, e está em 42,6%. E tanto um quanto o outro são índices de cobertura até bastante baixos. O que é curioso, se me parece que mostra alguma coisa do ponto de vista da eficiência do Banestes. O que nos remete, neste caso, então, para o press release, porque aqui tem um relatório, logo no início, que ele vai nos mostrar aqui de uma forma bem consistente o conjunto da obra do banco, de forma que a gente possa analisar de uma forma bem mais tranquila. Eu estava falando então do índice de eficiência do banco, ou da eficiência do banco, e nós conseguimos enxergar esse índice de eficiência de duas formas. Veja que tem aqui a eficiência operacional e nós temos aqui embaixo a eficiência ajustada. Se você reparar, tem um númerozinho bem aqui em cima, que é para poder discriminar o que é um e o que é outro. Vamos dar uma olhada aqui, eu separei isso para a gente entender melhor. Veja que ele separa aqui, ó, o índice de eficiência. Se você olhar o que está escrito aqui, onde eu deixei marcado com essa linha vermelha, é exatamente a mesma coisa o que está nesta linha e o que está na linha de baixo. Então é a relação entre o total de despesas administrativas de pessoal e outras. E isso aí sobre o total de receitas com serviços e o resultado bruto da intermediação financeira. Então, tirando, eu marquei em azul, né, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é a PDD. Portanto, quando ele faz essa exclusão, ele tem o índice de eficiência operacional. Mas o que vai interessar para nós é o cômputo do todo, que é exatamente incluindo as provisões para devedores duvidosos. Desta forma, nós podemos verificar aqui em cima que o índice de eficiência do Banestes, então, ele fica em 51,3%. Esse é o que nós vamos utilizar para o nosso comparativo entre bancos. A recomendação do Banco Central é que, no máximo, 60% esse índice de eficiência. Significa o quanto o banco gera de despesa para aquilo que ele tem de receita, nessa proporção. Veja que o retorno sobre os ativos médio do banco em 0,9. Quanto maior, melhor, né? A gente gostaria que fosse de 1 para cima. E o retorno sobre o patrimônio líquido em 16,5. Ele está em linha aí com outros bancos que têm um retorno interessante. Durante toda aquela apresentação, por conta da teleconferência de resultados, nunca foi falado sobre o índice de inadimplência. Então veja que, por que isso, né? Me pareceu que é porque o índice de inadimplência superior a 90 dias do Banestes, ele é só de 2%, ou seja, ele tem uma qualidade de crédito bastante interessante. Ao passo que o índice de cobertura geral, que nós vimos agora há pouco, em 42,6%, ele é super baixo. Então, ele tem esse índice de cobertura abaixo exatamente porque o seu índice de inadimplência é baixo. Se você olhar, dá para estabelecer um comparativo com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que também tem uma carteira muito confiável, né? Uma carteira bastante limpa.
que tem uma redução do seu risco, inclusive em alguns casos fica abaixo desses dois, mas ele tem um índice de cobertura maior, então é um banco teoricamente mais protegido. No índice de Basileia, veja que o Banesp fica em 14,7. A recomendação do Banco Central é que fique ali de 11 para cima, né? Então, tem um ótimo índice de Basileia, que é o quanto, quando o banco faz empréstimo, ele retira do seu próprio capital, em percentual, evidentemente, ao passo que o restante é dos seus clientes, aqueles que aportam seus recursos lá no banco. Porque o que acontece? Se há uma corrida para o banco, ele tem que ter um suporte para poder pagar essas pessoas. Então, se ele só empresta o dinheiro que ele recebe dos seus clientes, ele fica muito comprometido. Numa corrida ao banco, ele tem uma dificuldade e normalmente isso é o que leva à quebra dos bancos. Isso aconteceu com outros bancos no passado, o Banco Pan, o Citibank, e foi quando então se estabeleceu, lá nos anos 80, o índice de Basileia, em patamares que a recomendação era de 30%, mas o Banco Central ele faz essa concessão ali dos 11%, e bancos, quando tiveram problemas, como foi o Silicon Valley Bank, no começo desse ano, ele tinha um índice de Basileia de 8%, ou seja, o 11% está bom dentro do contexto que a gente tem observado, e no caso aqui com 14,7% está bem acima dos patamares. A recomendação, lembrando sempre, é de 30%. Se houver uma exagerada corrida aos bancos, bom, então aí o sistema como um todo ele terá problemas. E trazendo todos esses dados que nós apuramos aqui para a nossa tabela de múltiplos, nós podemos verificar o que nós projetamos lá no início do ano, depois que tivemos acesso aos resultados do quarto trimestre de 2022. Então veja que em 2023 nós projetamos uma receita aqui de 5 bilhões aproximadamente. Os resultados até agora que nós levantamos, veja que em 4,9 é a nossa projeção. Então está mais ou menos em linha com o que nós vimos no início do ano. Isso quando olhamos para as receitas. Olhando aqui para o lucro líquido, nós tínhamos uma projeção de 362, com o que o banco levantou até agora. 336 também está bastante em linha com aquilo que nós projetamos. E para esse lucro líquido, veja que para o payout que o próprio banco declarou, o anualizado, nós temos a possibilidade da distribuição de 62, quase 63 centavos por ação. Se nós dividirmos esse valor, mas antes até de eu entrar nessa questão da divisão do valor, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Tomando a ação ordinária do Banestes, você pode observar que o Banestes aqui, ó, nesse ano de 2023, ele já tem aí uma projeção de 54 centavos, quase 55. Principalmente quando nós tomamos anos anteriores aqui do Banestes. Vamos dar uma olhada aqui em 2022. Note que no mês de dezembro, ele ainda faz um pagamento aqui. Não é tão recorrente, mas pode acontecer. Veja que nesse caso aqui foi de 8 centavos. E se você juntar esses 8 centavos aí, com aqueles quase 55, vai dar os 63 que nós projetamos em termos de dividendos. Ficando tudo em linha com o que nós temos verificado até o presente momento em termos de projeções do Banesp. Então, ficando aqui nos 63 centavos. E agora sim, se dividirmos esse valor por 6%, e por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Quando fizemos a divisão por 6%, veja que o nosso preço teto, na nossa projeção, ou seja, olhando para o futuro, fica em R$ 10,48. Mas, na média, o Banesp vem pagando aqui 41 centavos nos últimos 5 anos. E com isso o preço teto ficaria aqui em R$ 6,90. No momento em que estávamos fazendo esse vídeo, a cotação da ação estava em R$ 8,70. Portanto, é um fator aí que faz com que a gente fique um pouco cestroso com relação ao Banesp, mas a gente vê um bom potencial no banco se continuar nesse patamar de payout aqui de 60%. O payout médio do Banesp é de 44,86%.
Outro aspecto para os nossos múltiplos é exatamente com relação ao patrimônio líquido. Veja que ele chegou lá no IFRS a 2 bilhões e 30 milhões e teve um crescimento desde o início do ano de 1,89. É um crescimento relativo aí. Não está entre os melhores, nós já vimos aí patrimônios líquidos evoluindo 8% no ano, mas eu diria que 4% é um patamar interessante, eu ficaria nos 3% como algo razoável. Então não evoluiu muito o patrimônio do banco nesse aspecto. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação fica em 1,35. Quando está entre 1 e 2, a gente entende que a ação não está caro nem barato. Isso é mostrado aqui pelo preço teto quando olhamos para o futuro e o preço teto quando vemos o que aconteceu no passado. E além disso, também podemos dizer que tem um risco muito pequeno aí investir na ação quando está com esse preço sobre o valor patrimonial por ação nesse patamar. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 8,16, significa aqui que se você comprar ações a esses R$ 8,70, em função do lucro líquido, você irá receber aí em torno de 8 anos e 2 meses. Um dividend yield aqui do Banest, que é esse DY, em 7,23, está acima da nossa projeção daquele 6% que a gente estabelece como mínimo, o que pode significar que neste momento a ação esteja se oferecendo. E no final, a nossa tabela comparativa banco a banco, que já inclui Banrisul, Bradesco, Banco do Brasil, entre outros bancos que nós já analisamos aqui no canal, como por exemplo o BMG. Agora nós temos o Banesp e você pode, comparando os múltiplos, entender aquele que melhor se enquadra dentro da sua visão de investimento, seguindo o que a gente estabelece aqui como método de investimento do canal. Um banco interessante, parece que está andando nessa linha de se oferecer melhor na questão de pagamento de proventos. A gente fica de olho porque numa mudança, principalmente no passado, o preço teto, quando a gente olha o passado, ele é mais importante do que a projeção, porque isso já aconteceu. Então, tendo uma melhora nesse quesito, parece que, a meu ver, é um banco que começa a se oferecer para fazer parte da carteira do canal. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!